Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, um podcast que fala sobre ciência e religião, isoladamente ou tudo junto e misturado. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao podcast Cevada com Plutônio, episódio número 49. Sempre o podcast que trata o seu cérebro como ele merece. E no podcast de hoje, nós vamos falar aqui sobre a carreira militar dos profissionais aí, dos militares do ar. E nós temos aqui hoje conosco um convidado muito especial, que é o Coronel Abner Alves, né? O Coronel Abner Alves, seja muito bem-vindo. Quiser dar um oi aí para a nossa turma, para o nosso coronel. Olá pessoal, estou por aqui, piloto militar da nossa Força Aérea Brasileira, à disposição para qualquer pergunta, qualquer coisa, desde já, ok? Vamos ver se a gente conversa um pouquinho sobre essa fase aí da carreira. Sensacional, Abner. Muito bem-vindo, muito obrigado aí por aceitar o convite, né? E eu quero cumprimentar aqui também a prata da casa, né? O nosso bom amigo, host de todas as horas aqui, o Ednardo, né? Ednardo, seja muito bem-vindo. Um abraço a todos aí. E eu confesso que a carreira do Abner sempre me fez os olhos brilharem, com a minha coragem nunca me deixou nem tentar. Tá ótimo, então, Ednardo. Então, quem sabe é o momento aí de realizar um pouquinho de um sonho, né? Pelo menos aí nas perspectivas de outras pessoas. Mas antes de participar, né, ou passar para o tópico de hoje, eu quero dar uma notícia aqui, manifestar em nome aqui do nosso grupo de cientistas, até porque tem pessoas aqui que estão envolvidas aí emocionalmente, né, familiarmente aqui com o fato. Acabamos de receber a triste notícia do falecimento da menina Laura, né, de 6 anos, apenas 6 anos de idade, filha do nosso grande amigo Lucas, né, Lucas Souza, e da sua esposa Aloíse, né. Então, realmente foi um choque para todos nós. Eu quero mandar aí as nossas condolências sinceras para toda a família, né. Enfim, tem o Felipe aí, que é tio da Laura, né, é membro do nosso grupo de cientistas adventistas, e o avô da Laura aí é o Dr. Joel Souza também, né, e é realmente um plantador de igrejas aí, um grande líder aí que teve uma contribuição decisiva na formação da Igreja Adventista Universitária de Florianópolis, lá uma linda igreja, uma família extremamente especial, né, para todos nós, a Neidinha, esposa do Dr. Joel também, mas especialmente aqui para os pais, né, a Luíse e o Lucas, o nosso grande abraço, né. Claro que faltam palavras aqui para expressar a nossa tristeza, mas que Deus conforte o coração de todos vocês, né, de todos nós, e renove a nossa esperança aí na ressurreição, conforme promete a Escritura Sagrada, né. Então, começamos aqui com uma nota de tristeza, de muita tristeza nesse podcast, mas, voltando agora, né, para o nosso podcast, nós temos aqui o Coronel Abner, né, uma pessoa aqui que eu tenho um carinho muito grande, já conheço aqui há vários anos. Estudamos juntos na classe de escola sabatina de inglês lá na Igreja da Asa Norte, né, quando estivemos participando lá, sendo membros da Igreja da Asa Norte, eu e a minha família. E o Abner e a sua família aí sempre foram pessoas muito queridas aí para nós, né. E hoje nós vamos ter a oportunidade, Abner, de conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória, e quem sabe aí com o seu testemunho, né, com a sua experiência de vida, estimular aí nossos jovens, né, sigam ou não a carreira militar, sigam ou não a carreira aí ligada, né, à aeronáutica, né, seja na aviação militar, na aviação civil, na mecânica de aviões, no controle de tráfego aéreo, né, tantas outras funções aí que estão envolvidas. Independentemente de qual que seja a carreira, eu acredito piamente que a receita, né, para nos tornarmos bons profissionais, ela segue mais ou menos a mesma para qualquer campo de conhecimento, qualquer área de formação, qualquer profissão, né. E eu acho que isso aí você vai ter muita coisa para compartilhar conosco aí. Mas sem mais delongas, aí sem mais falas minhas, eu queria, Abner, pedir aqui, e o Ednardo fica à vontade, tá, Ednardo, aí também você pode, eh, enfim, intervir aí sempre que achar necessário, né, eh, fazendo suas perguntas, suas colocações sempre muito bem feitas. Mas, Abner, eu queria saber como é que foi aí a sua história com a com a questão da Força Aérea, né. Parece que
não era um sonho de infância, ao contrário de muitos pilotos que nós temos hoje, né, que sempre sonharam com isso. Parece que no seu caso foi um pouquinho diferente, é isso mesmo? Como é que foi a história aí? Bem, tchê, começou lá no sul, sou do sul, né? E como a gente é jovem, que é gente juvenil, a gente só pensa em estudar. Nessa época, eu entrei no colégio público, Colégio Militar de Porto Alegre, e Só pensa em estudar, hein? Até me deu um frio na barriga quando começou a falar. mas é isso aí. A minha mãe, que sempre foi a gerente lá de casa, entrei no colégio militar, a minha função era só estudar. Aí o tempo vai passando, você começa a descobrir como é que funciona o esquema na vida militar, porque é um colégio público, mas administrado pelo Exército, né? Aí, com o passar do tempo, você tem muitas oportunidades. Uma delas é no colégio militar, por exemplo, foi a gente gostava muito de aeromodelo. E eu e mais 2 colegas conseguimos montar um clube de aeromodelismo no colégio militar, ainda o que seria hoje o ensino médio de hoje, né. Aí depois, com o passar do tempo, é que começa as opções. Eu podia ter continuado no colégio militar e ido simplesmente ser um oficial do exército, ou então ir para a Força Aérea. E foi mais ou menos assim que aconteceu. Chegou lá no ensino médio, tive a oportunidade de prestar um concurso para a Escola de Especialista em Aeronáutica, que fica lá, especialista não, desculpa, Escola de Preparatório de Cadetes do Ar, fica em Barbacena, Minas Gerais, e a gente foi para lá. Depois de lá, Claro, né? EPICAR, Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Aí depois de lá no ensino superior, você passa, se passar lá no terceiro ano, você vai direto para a escola, para a Academia da Força Aérea, que fica em Pirassununga, interior de São Paulo. Então foi mais ou menos assim que começou, meio no embalo da juventude e simplesmente prosseguindo no processo de estudar e pronto, foi indo assim no mais ou menos. Você tinha falado até que tinha pensado em fazer medicina, né, queria ser um médico do exército, alguma coisa nesse sentido aí e tal, e aí depois acabou mudando de ideia aí, né, por causa de outros fatores aí que estavam envolvidos, foi mais ou menos isso mesmo, se eu entendi correto aí da outra conversa que a gente teve? Perfeito. Eu sempre via, eu não tinha ninguém militar na família, mas eu sempre comecei a perceber que é legal, né, na época lá, e queria essa vertente aí, não, eu quero ser médico militar. Mas aí eu descobri que eu estava então na escola errada. Eu primeiro precisava ser médico para depois ser militar. E eu já estava na escola para ser primeiro um oficial. Aí, tá, mas aí quando eu prossegui nesse assunto, caramba, mas se eu me formasse 4 anos, 5 anos para ser oficial, mais 10 para ser médico, aí não vai dar certo, vai demorar demais, e aí eu resolvi, pela oportunidade, como eu falei antes, né? Então vamos partir para outro esquema, vamos para a aeronáutica e ver o que acontece aí, porque sempre me atraiu essa parte aí de olhar o mundo de cima, digamos assim. Eu gostaria de comentar aqui a modéstia do Abner, a modéstia impressionante pelo seguinte: fica parecendo que ser piloto da Força Aérea é um acidente, né. Fica parecendo que: "Ops, eu queria ser uma coisa e virei outra", mas eu sei que para chegar onde você chegou, Abner, foram vários processos seletivos muito rigorosos, né. Eu sei que para entrar na academia, mesmo lá dentro você tem várias armas que você podia optar, né. E eu sei que para chegar a ser oficial aviador, é um caminho bem complicado, quer dizer, na verdade, você podia falar sobre isso, que passar, digamos assim, para chegar na academia é apenas o primeiro ponto, como é que foi lá dentro, assim, hein? Realmente você tem razão. Eu falei só de maneira simplista pelo processo, mas as exigências são grandes. Você começa com um exame uma inspeção de saúde muito grande por causa da de todos os movimentos que os aviões fazem, né, então tem que ter muita força para suportar a força G, que a gente chama, tem que ter uma acuidade visual boa nos 2 olhos, não ter problema de nenhum de visão, porque por causa da aproximação com a pista, você tem que perceber que está próximo para não bater, como aconteceu com esse avião que chegou em Toronto aí há um mês atrás aí, ele bateu direto no chão, no piloto, alguma coisa aconteceu ali que não houve a percepção da distância da pista. Então isso é importante, realmente, como disseste,
essa parte física, enquanto ela é feita, são feitos exames que pode ser de 2 em 2 anos, se você não estiver voando, de 1 em 1 ano se você estiver voando avião de transporte, ou de 6 em 6 meses se for aeronave de caça. E são realmente coisas impeditivas. Muitos colegas não passaram exatamente porque tiveram problemas, principalmente na parte da visão. E além desses testes físicos aí, parece que tem alguma coisa relacionada também com habilidades, né, capacidades aí cognitivas, psicológicas e tal, né. Quais são as exigências aí na parte mental? O que que se espera de um bom candidato aí que tem uma boa chance de se tornar um piloto militar? Na realidade, quando você entra no processo, você se inscreve no concurso e aí sai fazendo os testes. Você não pensa muito assim, né, nesses detalhes, porque são bastante técnicos. Você vai fazendo, faz o teste psicológico, faz o teste de cognitivo, mas você vai fazendo, como se fosse tirar uma carteira de motorista. Você sai fazendo e vai passando. Conforme você vai passando, você vai galgando níveis maiores. Então, só que realmente tem todo esse cuidado, essa preocupação que os senhores estão mencionando, né? Fisicamente a pessoa tem que estar bem, tem toda uma parte também de teste, assim, físico mesmo, de cada jovem. Ah, legal. No seu caso, assim, você teve algum ponto, assim, que foi especialmente difícil ou especialmente marcado, né, no seu processo seletivo, que quando você foi aprovado, te deu, assim, aquela sensação de superação, de vitória, né, de conquista mesmo, ou para você foi tudo tranquilo, assim, foi um processo fluido aí até você conseguir chegar no estágio final, né, que é realmente se tornar um piloto? No processo de entrada, depois que você faz as provas, que é aprovado, seu nome aparece lá no edital, lá do jornal, onde quer que seja, que diga que vai publicar no edital, aí você começa esse teste que tá fazendo aí. Duas coisas foram interessantes, uma delas foi até simples, relativamente simples para mim, que foi uma corrida. Tem que fazer uma corrida, e como eu já estava no colégio militar, como eu falei, a gente já corria, então não teve grandes problemas, mas eu tive a oportunidade de ajudar alguns colegas que ficaram em dúvida se não sabiam se iam conseguir fazer uma distância X em tal tempo. Isso foi interessante porque eu consegui, além de fazer para mim, eu digo: "Mano", eu consegui fazer com que outros passassem, que eu digo assim: "Ó, não fiquem atrás de mim, fiquem daqui para frente". E eles fizeram isso e conseguiram passar também. Outro detalhe que você mencionou aí foi no teste psicológico, porque tem uma entrevista com a psicóloga, né, e tem uns testes, como eu mencionei, são testes, assim como tirar carteira de motorista, mas um deles foi interessante, que era o seguinte: você imagina uma situação em que vai acontecer uma grande catástrofe e você tem um lugar, um bunker lá onde você pode pôr, X pessoas. Então tinha 15 tipos de pessoas. Então tinha lá o pastor, a mulher grávida, sua mãe, seu pai, um monte e aí eles pediam para colocar numa ordem X nesse lugar lá onde ia proteger as pessoas. Só que era por consenso. Então estava um grupo ali de 5, 6 meninos, mas tinha que ser por consenso. Isso aí foi desafiador no sentido de que, como você não sabe até onde se chega nesse processo desses testes, você vai fazendo, né, você vai fazendo. Mas chegou uma hora e tinha um tempo também. Chegou uma hora que não estava conseguindo chegar ao consenso ali do grupo que estava ali fazendo e a psicóloga falou: "Ó, tem mais 3 minutos", e foi falando a contagem regressiva. E faltava dos amigos que estavam em volta ali não estava concordando com o restante do grupo. Aí foi na hora que eu cheguei e falei: Olha só, nós temos que, mesmo que alguém não concorde, a gente tem que chegar num consenso, não pode ser por votação, todo mundo tem que entender. Quem sabe a gente ou nós todos mudamos para a opção dele, ou ele muda para nossa". E aí ficou naquela, o rapazinho olhou pra gente: "Tá bom, então eu concordo". E aí foi bem em cima da hora, assim, né. E aí deu certo, que a gente conseguiu passar, porque conseguiu esse consenso aí. Legal, legal que você mostrou uma habilidade de liderança situacional aí que foi importante para a equipe toda, né. Bacana, parabéns aí.
E assim, você naquela época, você já era cristão, você já era adventista, como é que foi essa parte espiritual, né? Porque a gente sabe que dentro do meio militar, pela rigidez que a própria natureza do serviço demanda, né? Muitas vezes não se tem muita oportunidade para uma flexibilidade eh, aí de peculiaridades, né? De crenças religiosas, etc e tal, e a gente tem muitas histórias aí que a gente escuta nesse sentido. Então, assim, a gente queria ouvir de você como é que foi a sua experiência. Eu não sei se você já era, né, um cristão, desde quanto tempo você é um cristão adventista aí, a gente sabe, né, pro nosso ouvinte que não é adventista, sabe que o adventismo tem uma questão aí com relação à guarda do sábado, né, o sábado litúrgico aí, que é do pôr do sol de sexta-feira até o pôr do sol de sábado, e que, de acordo com o entendimento da Bíblia, né, de alguns textos aí, eh, o cristão adventista aí deve se abster, né, de fazer atividades seculares, corriqueiras, né, que não sejam aí no interesse exclusivo né, ou da causa de Deus, ou de ajudar o próximo, né, a pessoa então deve se abster de fazer esse tipo de atividade no sábado, né. Então eu queria, assim, que você contasse um pouquinho pra gente como é que foi essa sua experiência, como é que foi, eh eh, como é que era o ambiente, se você teve alguma dificuldade ou não. Não sei nem se você já era, né, como eu falei, se você já era cristão nesse momento, se você puder compartilhar com a gente, eu acho que será algo muito interessante para o nosso ouvinte aí. Muito bem. Sim, eu sou de terceira geração já de adventista. A minha avó foi que recebeu a mensagem, minha mãe já era, e a gente, como a gente costuma dizer no jargão, né, nasci na igreja. E realmente essa parte do militarismo é um pouquinho mais chata, depois que já passou o processo, você acha até que foi relativamente tranquilo, né, na questão do meu caso, por exemplo, mas quando você é jovem ali, adolescente hoje em dia, é um pouquinho mais complicado. Tem algumas passagens interessantes, por exemplo, como eu já falei, eu estava num colégio público, colégio militar, que é uma escola muito boa em termos de Brasil, né, e então ali já tinha as regras já eram muito nesse sentido de dificultar um pouquinho para quem tem uma profissão de fé, que é essa que tu acabaste de colocar aí. Mas tem uma passagem interessante, porque mesmo assim, na parte militar, tudo tem regras, tudo está escrito. Então uma das regras era a seguinte: se você não puder fazer alguma prova e avisar com antecedência que não vai poder fazer, a não ser que seja emergência mesmo, não tem problema. Você bastava avisar. Aí o professor fazia 2 provas, uma para todo mundo, que no dia certo lá que eu no e depois para você na semana seguinte, todas as outras provas. Por que que eu falo que aconteceu fatos diferentes? Porque realmente aconteceu. Eu tinha um professor de geografia na sexta série que, ele não gostava, e era sempre a matéria dele, e caía no sábado. Aí quando chegou no terceiro bimestre, ele do nada chegou na classe e pegou aquele apontador de mapa, que na época não era eletrônico, era uma vara de bilhar, e bateu na minha carteira e quebrou aquela vara. E todos os outros colegas ficaram meio assustados, porque não entenderam o que estava acontecendo. E ele falou: "Você está me fazendo trabalhar 2 vezes". Eu sabia o porquê, né, porque eu já tinha solicitado para não fazer a prova no sábado seguinte. O restante do pessoal ficou meio assustado, não entendeu muito bem, só entendeu depois no intervalo que eu falei, porque ele só quebrou a vara na minha mesa, falou essa frase e continuou dando aula, normalmente assim. Mas ele já tinha aquele senhor meio estressado mesmo, né. Por que que esse fato é relevante? Porque agora, depois de tanto tempo que já se passou, vários colegas daquele a gente mantém contato e faz reunião de vez em quando, vários colegas perguntam: "Vem cá, você continua ainda naquela religião que não podia fazer prova ao sábado, que o professor quebrou a vara de bilhar lá, o taco de bilhar na sua mesa?" Então essa pergunta aconteceu até o ano passado, quando teve uma reunião, depois de muito tempo passado. É incrível isso, né, Abner? Talvez, assim, se fosse até um pouco mais antigamente, poderia ter quebrado até na sua cabeça, né, porque a gente sabe que às vezes as pessoas ficam, um pouco irritadas, né, quando entra, assim, um confronto
de fé e principalmente quando é um confronto de fé que faz elas trabalhar mais, né, como você colocou aí muito bem. Mas assim, e foi no colégio militar, pelo que eu entendi, né, quando você ainda era um juvenil. Mas assim, durante o processo de formação ali e tal, né, ou depois no exercício da sua profissão de piloto, assim, sempre foi tranquilo? Assim, você conseguia, trocar, né, os seus plantões aí e tal, para você conseguir fazer tirar o seu serviço normalmente, ao mesmo tempo que respeitava o sábado? Como é que foi essa parte aí depois? Como eu falei, aí essa prática inicial no colégio militar já foi o início do processo, porque as normas são as mesmas no militarismo, tanto faz na marinha, no exército ou na aeronáutica. Depois que a gente passou no próprio colégio militar, tinha um servicinho também que a gente tirava lá, bem leve, bem light, mas realmente era possível fazer isso que tu acabou de falar. Se você avisasse com antecedência, era possível conversar com o escalante e o escalante trocava a sua escala. Uma das coisas que eu sempre fiz, que o próprio escalante avisou, foi o seguinte, ó: para que você não seja puxado numa escala obrigatória, você tem que sempre se adiantar ao serviço. Então, se você sabe que vai tirar serviço uma vez por mês, digamos assim, você busca tirar 2 vezes no mesmo mês e você sempre vai ter opção e nunca vai ser puxado pelo da vez. E caso aconteça, que aconteceu, como as pessoas em volta já sabiam dessa questão ainda do sábado, para mim não houve grande dificuldade nesse sentido da troca de serviço. O que aconteceu na época que eu estava na academia, também é outro fato interessante, foi o seguinte: quando o voo na academia depende muito de como está o tempo, né, meteorologia. Só pode voar quando não chove, quando não tem nuvem no céu, porque senão complica a instrução, não tem como, tem muito voo visual. Aí o que acontecia? Se passasse 1 semana, 2 semanas chovendo lá na região, o voo atrasava. Qual era a solução? Começava a fazer as semanas seguintes voando de segunda, sexta até sábado. Aí de novo tinha que ir lá conversar. Muito bem. O que aconteceu na academia, que aí eu já até reputo como uma providência, sem saber, na academia, o meu instrutor, que aquele lá eram mais de 100 eh, cadetes, e o meu instrutor, ele era da igreja também. Ou melhor, ele tinha sido da igreja, o capitão. Ele não estava mais na igreja, mas tinha sido, então ele entendia o que estava acontecendo. Aí o que aconteceu? Teve uma facilidade muito teve uma facilidade bem maior para eu conseguir repor essas aulas que eu nem ia no sábado. Ah, olha. Uhum. Ouvindo os seus relatos até aqui, o que é que eu tenho percebido, tá? Até porque nosso ouvinte, alguns deles podem ter algum filho, um parente, ou eles mesmos quererem estar ingressando nas Forças Armadas, né? Então, além das questões físicas, a pessoa tem que estar bem fisicamente, né? Tem que ter um controle, uma maturidade razoável para a idade, né? Eu percebi nos testes que você fez lá na academia ainda, que tem uma necessidade de um trabalho de cooperação, um trabalho coletivo, né, trabalho de liderança também, né, cooperativo, liderança. Mas eu estou percebendo também que, claro que tem que estudar, tirar notas boas, tem que se exercitar bastante, eu percebi que tem que ter aquela garra, né, tem que ser aquele cara bem que está escrito na Bíblia, né? Se te mandarem andar 1 milha, você anda 2, né? Então, o que mais você poderia falar sobre o que é que se exige desse militar? E também, ainda mais sendo um militar cristão e um militar adventista, o que é que você falaria que precisa para chegar né, para poder exercer com vigor e com o que as nossas forças armadas precisam, com o que o nosso país precisa para chegar a ser um piloto militar como você? Como tu bem colocasses, essa parte aí da depois que você se apresenta como um cristão, você sempre é mais cobrado. Não, até não é nem questão de ser adventista ou não, mas um cristão, como a maioria é sempre católico ou tem outra profissão de fé, o cristão ele é sempre mais cobrado no seu comportamento. Então isso é importante, isso é coisa que já vem lá de trás, né, de berço, de manutenção desse constante aí. Isso aí é o tempo inteiro. Não vejo assim como um impeditivo, como problema, pelo contrário.
eu acredito que temos que sempre confiar no que está escrito, né? Se está escrito na Bíblia que a gente tem que fazer o melhor, a gente realmente tem que buscar fazer o melhor. Legal, Abner. E eu queria aproveitar porque, assim, a gente está falando aqui, né, das dificuldades de você ser um adventista e tal, né, dada a peculiaridade do sábado, né, a questão da alimentação às vezes pode ser um desafio também, né, porque quando você está num ambiente militar, em alguma coisa assim, muitas vezes você tem que comer o que tem para comer, né, não tem muita opção, e aí às vezes aparece, é comum aparecer porco, né, o camarão usualmente é muito caro, mas às vezes pode se tornar um problema também, né. Então aí eu estou fazendo uma menção, para quem não conhece, né, fazendo uma menção aí a Levítico 11, que a Igreja Adventista entende como, uma instrução, né, válida também para os nossos dias e por isso não faz uso de algumas carnes aí que são bem populares, né, exemplo de mariscos, né, carne de porco e por aí vai, né. Mas assim, isso aí é o ponto, digamos assim, seria o custo, né, a dificuldade adicional de você ter uma fé, né, uma fé, minoritária, né, dentro de uma instituição que preza pela equidade, né, pela rigidez, pela cadeia hierárquica, aquela questão toda. Embora, aqui fazendo parênteses, eu fiquei surpreso, tá, porque você descrevendo aí, mostrou um processo, assim, de maturidade muito grande né, pelo menos aí da Força Aérea, né, porque eu acho que, em certo sentido, eu acho que eu tive até mais dificuldades na minha faculdade, né, lá no ensino privado, né, no ensino superior privado, do que, você relatou aí na Força Aérea, sem demérito nenhum, né, sem diminuir nem um pouco aí a sua conquista e as suas lutas aí, sem dúvida nenhuma. Mas eu falo isso não é no sentido, né, de diminuir, pelo contrário, de enaltecer, né, a maturidade. Ah, você vê a Força Aérea aí, por essa política que adotou, né, de negociar, de conversar, de tratar a pessoa como alguém responsável e capaz, né, acabou favorecendo que pessoas como você pudessem desempenhar um ótimo trabalho, né, até onde a gente conhece, alguém aí que, passou, né, pela carreira e não teve, assim, um deslustre, né, então eu acho que isso é um ponto muito positivo, né. Agora assim, falando de pontos positivos da fé adventista no seu caso, você percebeu em algum momento, assim, que você teve, alguma vantagem, né, pelo fato de você ter um estilo de saúde diferente, né, de você tomar um cuidado, uma precaução aí, né, com principalmente aí com questões como cigarro, bebida alcoólica, né, que a gente sabe que isso afeta muito a saúde, né, e eu imagino que numa profissão aí que demanda extremamente aí nos limites, né, fisiológicos aí do ser humano, né, como você falou, a acuidade visual, capacidade de orientação, né, percepção, raciocínio rápido, coordenação motora também, que eu imagino que deve ser muito importante aí nessa área, né. Você você se sentia de alguma forma, assim, privilegiado por você ter um estilo de vida diferente que, eventualmente, eu imagino que poderia estar te favorecendo no desempenho das suas funções? Olha, por relação a essa parte alimentar, eu vou comentar aqui uns detalhes. Realmente tem uma parte do curso que a gente faz 2 tipos de sobrevivência, no mar e na selva. E o nome já diz, é sobrevivência. Eles largam você lá por 5 dias, uma semana, e você tem que se virar para não morrer em 5 dias. Existe toda uma instrução, um monte de coisa lá. Na sobrevivência na selva, foi no Xingu, aí ao norte de Brasília, e realmente lá tem desafios, porque você pode, enquanto os colegas, caçavam qualquer bicho, comiam qualquer coisa, a gente tinha que sempre dar uma olhada exatamente para ver se entrava dentro dos parâmetros descritos lá em Levítico. Então isso aí é bastante interessante, e não tive problemas com isso também, porque, aonde o lugar que a gente ficou, a gente conseguiu, resolver isso aí, estou vivo até hoje. Com relação à parte de resultado, olha, Eu imagino que o resolver não era achar uma lojinha do Super Bom lá para comprar uma salsicha de soja. não, não tem jeito, tinha que realmente, lá tinha que comer alguma coisa, só tinha que cuidar para ver se estava na relação adequada lá conforme eu descrevi.
Bom, com relação a essa outra parte que você falou, assim, sobre se teve alguma coisa diferente, na realidade, quando você vai passando pelo processo, você não percebe isso. Você simplesmente vai fazendo, vai acontecendo. Depois que passa, é que você começa a analisar que você foi colocado e já aconteceu comigo. Por quê? Porque nas forças, por exemplo, qualquer comemoração, qualquer vitória que acontece, sempre é comemorado com, né, com happy hour, com bebidas e charutos e outras coisas que nunca fiz parte disso. E isso também chamou a atenção das pessoas e na hora, eu fui colocado em situação que eu tive que ajudar os colegas, né. E aí depois que você faz 1 ou 2 vezes isso, você já acaba se tornando o chefe, diz assim: "Ó, você é o responsável por esse pessoal aí, se algum aí passar dos limites, ok? Então vamos controlar o pessoal". E sempre se entra nesse mote, você é reconhecido por ter uma atitude diferente dos outros. Interessante, né, que a gente vê que o fato, né, isso é muito significativo, né, as pessoas percebiam, né, você aí por ter uma atitude diferente, não como alguém que se isolava, né, ou alguém que não tinha a companhia de boas ou que se sentia de alguma forma inferior, mas eles viam isso uma vantagem e, de certa forma, pelo que você está falando aí, viam que você tinha uma capacidade de responsabilidade maior, né, e eles sentiam que você era uma pessoa confiável, podia confiar inclusive, eh o bem-estar dos seus colegas, né, porque sabe que você não ia pisar na bola ali, né, em nenhum momento. Então, foi muito interessante aí, fantástica a sua descrição, né. Mas vamos falar um pouquinho aí agora da sua experiência, né, você é habilitado aí a voar que tipo de aeronave, né, você já foi para alguma guerra, já lançou algum míssil, como é que foi a sua experiência na Força Aérea? Então a gente começa voando os aviões que se alguém tiver dúvida com relação ao tipo de aviação, vou falar aqui alguns nomes, pode depois pesquisar na internet, né. Mas minha formação, os aviões da academia são simples, T-23, T-25, temos depois o T-27 ou Tucano, como as pessoas assim chamam, ok. Depois que se forma, aí você tem a oportunidade de escolher 3 tipos de ramificação de aviação, ou aviação de caça, ou aviação de transporte, ou aviação de asas rotativas, vulgarmente conhecido como helicóptero. E aí eu fui para aviação de transporte. Me especializei lá em Recife no esquadrão que faz, reconhecimento, na época era reconhecimento foto, hoje é sensoramento remoto, que é mais ou menos o que os satélites fazem hoje aí, que é o monitoramento de toda a superfície da terrestre. Então tivemos nessa primeira fase, tive a oportunidade de voar o Brasil inteiro fazendo o fo a aerofotogrametria, né, para que os mapas fossem corrigidos, feitos, analisados, trabalhamos muito aí em conjunto com o IBGE. Foi bastante interessante essa primeira parte. Depois eu me especializei em na aviação na educação, no ensino, eu voltei para a academia para dar instrução. Fiquei lá por 3 anos dando instrução para os novos jovens que estavam na academia, também voei bastante horas de Tucano, né, todo mundo conhece, mais de 2.000 horas nesse avião. Ele era novinho, estava bem gostoso de voar, bastante acrobático. Depois eu fui para o sul e voei em transporte transporte de carga e tropa, aonde eu tive a oportunidade de aprender a lançar paraquedista e lançar mantimentos, essas coisas que são necessárias para que caso ocorra um conflito ou então uma situação como aconteceu no sul aí onde não é possível acesso por terra e o lançamento de material tem que ser feito para que as pessoas consigam, sobreviver. Depois de lá eu fui dar de novo voltei para uma escola de sargentos em Guaratinguetá, entre São Paulo e Rio de Janeiro ali, e aonde, eu passei também bastante tempo na instrução, e agora não ensinando cadetes, mas sim ensinando também jovens, mas os graduados, os sargentos, nas quase 30 especialidades que a Força Aérea tem. Então cada especialidade cuida de uma parte do sistema de apoio como um todo. Tem de um monte de especialidades, motores, hélice, elétrica,
de logística, de estrutura, tem um monte de especialidades, quase 30 aí. Foi bastante interessante a experiência por lá também. Não participei de nenhuma guerra, mas de muitos exercícios que visam exatamente fazer com que o piloto consiga estar pronto caso haja algum problema. Participei de exercícios com a Argentina, com o Chile, com o Paraguai, com a Venezuela, com a Colômbia, praticamente quase todos os países aqui em volta, a Força Aérea, na verdade, todas as forças da defesa têm exercício, mas a Força Aérea Especial com esses países que eu acabei de comentar. Então, esses países que fazem limites com o Brasil aqui, a gente teve bastante contato. Então, eu inclusive conheci primariamente esses países por causa desses exercícios. Peru também, foi bastante interessante. E com a América, com os Estados Unidos, a gente faz exercícios também nesse nível de treinamento, né? Porque eles têm uma força aérea muito, muito mais poderosa que o Brasil, mas em termos de qualificação dos pilotos, tem muita coisa que os nossos pilotos conseguem sim ensinar, não só aprender do americano que participa de guerra direta, né? O americano está sempre em algum conflito no mundo inteiro, o país é assim, a política ela é assim, então a gente aprende muito com esses países que participam de conflitos. Mas eu, particularmente, nunca tive questões de ir para um conflito nesse nível. Alguns colegas de Força Aérea estiveram como representantes da defesa em alguns lugares onde tem conflitos. Na África, lugares, Timor-Leste estava com problema e você participa como representante da ONU, na própria, aqui mesmo em volta na América do Sul. Então, alguns colegas tiveram problemas, participaram disso, mas eu não, particularmente, eu não tive nenhuma questão, não fui designado para nenhum lugar onde teve um conflito desse mote. Legal, Abner. É interessante você estar falando coisas, né? E eu queria fazer uma pergunta para você aí. O que levou você a escolher o transporte, né, ao invés de asas rotativas ou aviação de caça? Teve alguma característica sua que você se sentiu mais atraído para essa corrente aí ou foi algum outro fator? A época, isso aí você depende muito das suas notas e seu desempenho durante a academia. Tem 4 anos lá, ao final, você tem uma fila, né, uma classificação, e conforme aquela classificação, você pode escolher para onde vai. Para mim, a parte de voo, a parte da academia, esqueci de falar um negócio. Essa parte militar, militar não, do aviador, que é a mais puxada, ela tem uma coisa que fica o tempo inteiro uma sombra. Qual é a sombra? Qualquer detalhe pode realmente fazer você interromper a carreira que você está buscando. Já falamos da parte física, já falamos da parte fisiológica, já falamos da parte cognitiva, que os senhores comentaram aí, que a gente faz prova também aos 4 anos, porque o curso na academia, na minha época foi o básico de engenharia, hoje é básico de administração. O que significa isso? Que você, ao final, se você não for militar, você ganha o diploma D, ou de engenharia, ou de administração, hoje o nome é Ciências Aeronáuticas. Tem em outras universidades, não só lá na academia. Mas tudo isso pode fazer você ser desligado, que a gente chama, desligado do curso. Quando entramos, eu voltei um pouquinho atrás na conversa para entender. Quando entramos em Barbacena, nós éramos 320. Quando entramos na academia, nós éramos 250. E formou 126. Então, pode ver que o processo realmente é bastante seletivo em todos esses fatores aí. Mas são fatores intelectuais, físicos, não tem muito a ver com essa parte religiosa em si, né? Mas realmente é bastante, isso fica incomodando, né, psicologicamente. Então o que aconteceu? Quando chegou no final do 4º ano que eu fui perguntado em qual que eu queria fazer, eu sou filho de fotógrafo, sempre gostei dessa área. Aí quando teve a oportunidade de escolher um esquadrão, eu sabia que eu ia subir para ficar o tempo inteiro, o dia inteiro, fotografando o chão,
para montar mosaicos, para depois fazer o mapa, isso aí me atraiu bastante. E também o que me retraiu, ou que eu não queria, eu tinha qualificação, mas não quis, foi na parte da caça, porque o curso em Natal, esqueci de mencionar que todos vão para Natal, depois que faz 4 anos na academia, passa um ano em Natal. O curso em Natal, onde é dividido essas 3 tipos de aviações que eu acabei de comentar, ele é muito puxado na parte da caça. E ia continuar a mesma questão dessa coisa em cima de você. Caramba, se não der certo, você vai, no mínimo, passar para outra aviação. Aí eu, não, vou descansar a cabeça. Então foi por isso que nós fomos para a aviação de reconhecimento foto. E foi bom porque daí eu fiz uma outra coisa que eu também já tinha em mente, que era voltar aos estudos. Então lá em Recife mesmo eu voltei a estudar francês, que é uma língua que eu sempre gostei, e comecei também o curso de Direito. Abner, as pessoas acham que a aviação é interessante mesmo, uma aventura, né, estar na aviação de caça, que eu imagino que acontece muito. Mas eu tenho certeza que a aviação de transporte, como você mesmo disse, você viajou pelo Brasil todo, mas eu tenho certeza que passou por uns perrengues bem interessantes. Você pode contar algumas aventuras aí de profissão? Na realidade, o perrengue que eu passei, eu digo que eu descontei um avião, né, eu nunca caí, nunca tive problema de emergência, assim, mas eu já entortei um avião, mas foi na época que eu estava na academia, quando eu mencionei. Eu estava numa viagem com T-27, indo de Campo Grande para Foz do Iguaçu, e a meteorologia, ela indicava que o tempo estava bom, mas na realidade mudou muito rápido o tempo. No meio do caminho, o que aconteceu? A gente estava numa frente, que a gente chama de frente fria, né, que a gente ouve falar na televisão, só que você ouvir falar na televisão, sentiu a chuva dela aqui embaixo, o vento é uma coisa, agora você está dentro de um avião, solto, no nada, e entrar numa situação dessa, que foi o que aconteceu, é uma situação bem estranha, viu. Mas eu não tinha muita opção, estava ali numa situação que eu não dava mais para voltar, eu tinha que continuar para frente, e então eu tinha que passar por essa barreira que você vê de longe, assim, parecia aquele filme Dust, que você vê só a poeira, era assim que você vê para frente, tudo escuro, assim, para frente, fomos. Aí o que aconteceu, e você também não sabe exatamente qual é a extensão, o tamanho daquilo, né, a não ser depois que passa. Eu Ficamos ali, eu e o cadete, 7 minutos. Eu falo que eu me imaginei igual uma banana quando você está no liquidificador, que fica subindo, descendo, para o lado, para o lado, para o lado, para o outro. É assim que a gente estava com um aviãozinho ali. Pra gente é um aviãozinho, porque no meio da natureza, o que é um avião, né, não é nada. Então, realmente, ali foi uma situação bastante difícil, complicada, mas que acredito estivemos sob a proteção dos anjos ali. Passamos depois de 7 minutos, só que 7 minutos nessa situação parece uma eternidade. Aí, para piorar ainda, quando aí abriu o tempo, né, conseguimos passar, aí que chegamos em Foz do Iguaçu, o vento estava tão forte e lateral em relação à pista de pouso, que a gente não conseguia pousar. Aí tivemos que esperar mais meia hora girando, circulando ali, até conseguir um espacinho para conseguir pousar em Foz do Iguaçu. Aí esse detalhe até que teria que fazer um outra conversa dessa aqui para a gente tentar explicar para as pessoas por que o avião depende tanto assim de vento favorável para o seu pouso e para o seu voo. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: essas turbulências que o pessoal passa aí de vez em quando está no avião comercial, não é nada, porque o avião, depois que você pousa, ele está inteiro ainda. O nosso, depois que a gente pousou, estava todo furado de granizo e o que dificultou o prosseguimento de nossa viagem. E o avião ficou 3 meses lá para ser arrumado, para voltar a voar. Não, e a gente pode imaginar que o avião para ser consertado, os furos de granizo não é
Não é lá na lanternagem do Jorjão que vai passar uma massa plástica, uma lixadeira depois em cima, né. Com certeza são peças muito caras e o procedimento bem demorado. Na realidade, o que precisa muito é verificar se não houve, se ele não entortou, porque tudo no avião precisa estar equilibrado em relação ao tal do centro de gravidade, porque senão ele começa a ter problemas quando, dependendo da velocidade, principalmente das velocidades críticas, que é a velocidade de pouso e decolagem. Então, um avião ele tem que estar equilibrado. E essas medidas para ver se ele não deu uma torcida mais para lá ou mais para cá, é pior do que esses buracos de granizo que tu falou, que é muito parecido, viu? É muito parecido com o que o lanterneiro faz. Claro que não de maneira grosseira assim, mas se você olhar a mecânica lá, não tem muita diferença não. Aí eu fico pensando assim, é fácil você entortar o chassi de um caminhão, imagina de um avião, né, quando você tá, que nem você falou que tá andando aí dentro de uma fria, né, com ventos aí, muito desequilibrados, né, ventos aí que não são suaves nem um pouco. Então realmente foi uma aventura muito bacana, né. Agora o bacana pra gente que agora aqui todo mundo em segurança no conforto da sua casa falando, né. Agora, Abner, assim, a gente sabe que as forças armadas, né, e como não poderia deixar de ser a força aérea também, tem um papel muito importante, no cumprimento aí de missões humanitárias, né. Você citou, missões aí na África, em Timor-Leste aí, né, inclusive, em nome da ONU, né. Mas assim, a gente sabe que dentro do Brasil, você citou também em outro momento aqui do nosso podcast, a questão de você ajudar em calamidades públicas, como que aconteceu aí tragicamente no Rio Grande do Sul no ano passado. Que tipo de missões aí, se é que alguma você trabalhou, que você pode sentir assim, congratulado, né, por estar fazendo parte realmente de um esforço, por estar ajudando pessoas, né, ajudando aí, comunidades, às vezes, que estão numa situação que precisam, do apoio do Estado, né, por meio das Forças Armadas, principalmente nos lugares mais remotos, são um dos principais veículos aí para levar a cidadania, levar enfim, né, o mínimo aí de dignidade, né, para as pessoas que estão, nos lugares mais isolados. Na aviação de transporte, a gente é acionado como piloto para fazer qualquer tipo de atividade que é demandado, que o Ministério da Defesa é demandado, e eu tive a oportunidade de fazer, estou lembrando agora aqui, pelo menos 2 assim que chamaram mais a atenção, que é o seguinte: primeiro, transporte de pessoas que estão com problemas de saúde. Lá na Amazônia não tem estrada, não tem ambulância, então o avião passa a ser o único meio de transporte. Então a gente às vezes não estava lá com aquela finalidade. A gente estava lá com a finalidade de visitar um posto do exército lá na fronteira, levar mantimentos para eles, mas aí vinha lá o comandante dizendo: "Ó, temos uma senhora aqui que está grávida, com problema sério aqui, se ela não for para Manaus urgente, pode ter problemas". Então a gente transportava, eu transportei algumas pessoas nesse sentido. Mordido de cobra, de um animal peçonhento, né, de animal peçonhento. Lá na Amazônia é muito crítica essa situação. É como se as pessoas não estivessem sempre em emergência. Então você chega lá e passa a ser quase que um anjo da guarda nesses lugares mais ermos. Já aqui no sul, que tem mais oportunidade, o que fizemos foi, lançamento de material numa eu não lembro exatamente o que estava acontecendo, mas eu acredito que caiu uma ponte, algo aconteceu que estava dificultando a chegada de material numa cidadezinha pequena lá aqui no sul. E aí a gente foi lá e fez um lançamento de material para que as pessoas, que é o que estavam precisando lá na cidade. Outra coisa que a gente fez também é transporte, já não é tão, mas só para as pessoas entenderem, transporte de presos também a gente faz. Então tem um preso tá lá em uma penitenciária em segurança máxima no interior do Paraná, não lembro exatamente qual é a cidade. Tinha que ser transportado para outra lá no Espírito Santo. Eu fiz esse tipo de trabalho também. Outros colegas fazem outros trabalhos até mais interessantes, como por exemplo, o Brasil tem participa do projeto Antártica, então tem gente que vai para a Antártica, leva o pessoal da Marinha, leva o pessoal, os estudantes
de cientistas, né, que estão nas universidades federais e passam tudo, ou usa os aviões da Força Aérea nesse sentido também. Mas eu, como não estava no esquadrão que fazia esse tipo de voo, eu não fiz. Deixa eu só comentar um negócio aqui então. Qual é o tipo de avião que você voa depois que se especializa? Depende da unidade ou da cidade para onde você vai. Então, ao chegar lá, você leva uma habilitação genérica e se especializa naquele tipo de voo. Eu, por exemplo, nunca gostei do Rio de Janeiro, morar no Rio de Janeiro, por vários fatores, o que a gente conhece até hoje, o problema lá, né? Tinha família com criança pequena, então, mas lá os aviões de Força Aérea te dão a oportunidade de conhecer mais lugares do mundo e fazer outras missões. Voaram aviões grandes como o C-130, que acabou de se aposentar, voar Boeing, voar aviões que vão pelo mundo inteiro, dependia só de eu querer ou ser classificado lá no Rio de Janeiro, no Galeão, nesse caso que eu estou falando. Então depende muito. A minha passagem pela Força Aérea, que agora eu já estou na reserva, né? Ela foi muito simples em relação às atividades. Mas tem vários colegas que, assim como eu conheci aqui a América do Sul, eles conheceram o mundo, porque a Força Aérea não tem limites. Ela vai aonde que é preciso, transportando as pessoas de um país para o outro, de um lugar para outro. Aquele terremoto, que eu lembro agora, terremoto do Haiti, mas várias vezes realmente houve o trabalho da Força Aérea nesse sentido. Mas eu não cheguei a participar, não. Abner, eu sinceramente eu não vejo absolutamente nada de simples aí na sua descrição, né? Até fazendo uma brincadeira aqui, se você me permitir, quando você falou que você transportava presos, eu lembrei daquele filme lá do Nicolas Cage, Con Air, né? Não sei se vocês assistiram, mas é realmente é muito importante, né, esse trabalho que as Forças Armadas fazem, né. E eu não tô falando isso, assim, sem nenhum tipo de puxar a sardinha para um lado, para o outro, né. A gente tem que reconhecer o bom trabalho quando ele é feito. Isso tá longe de dizer que existe alguma instituição humana aqui que a gente considera perfeita e tal, mas acho que a gente tem que valorizar e tem que dar o crédito, né, pra quem merece. Então, isso que você falou ali de estar atendendo as comunidades remotas lá, isoladas, esse trabalho que as armas têm feito lá, tem salvado vidas, a gente sabe disso, né. Seja aí no transporte de remédios, seja no transporte aí de pessoas doentes, como você muito bem colocou, né, e aqui, enfim, outras instituições também civis, né, fazem um trabalho muito bonito lá, as igrejas, né, de maneira geral, mas, a igreja adventista tem lá também, né, o lanchas, eu acho que até tem hidroaviões lá que operam, se não regularmente, aí pelo menos eventualmente. Então assim, pra gente, na cidade grande, isso pode parecer até uma coisa bastante distante, né, mas para uma pessoa que está nesse contexto, né, como o Abner colocou aqui, um atendimento por meio aí de uma aeronave da Força Aérea, ela pode ser a diferença entre a vida e a morte, né. Então realmente é um trabalho extremamente importante, né. É uma pena, Abner, que assim o tempo passa muito rápido, né. Nós estamos aqui com 1 hora de gravação e a gente quer agradecer, né, a sua participação, dar os parabéns aí para você. Quanta história bacana, né, e quanta coisa você compartilhou com a gente. E aqui eu queria pedir para o Ednardo, para o Abner, né, palavras finais aqui, principalmente para os nossos jovens, né, como eu disse lá no início do podcast, tanto aqueles que querem ou não seguir uma carreira militar, né, mas, os bons princípios, as boas lições de vida, eu acho que elas se replicam em todas as carreiras, né, e elas são mais ou menos as mesmas. Bom, o recado que eu tenho para a juventude é um recado que a minha mãe falava: as oportunidades aparecem e a gente tem que aproveitá-la. E aí você aproveita melhor quando você tem uma estrutura, moral, uma estrutura de caráter que leva você a vencer com dignidade. Então, o que eu falo para a meninada é: não precisa. O ser militar é uma profissão, como qualquer outra profissão. Você pode ter alguns percalços, um pouquinho mais de dificuldade, exatamente por ser um cristão que professar a guarda do sábado, como foi dito aí como exemplo, mas eu também acredito que Deus coloca na gente no lugar certo, na hora certa, nas oportunidades. Como eu mencionei,
tenho colegas que com 12, 13 anos já estudavam comigo que continuam lembrando de fatores positivos em relação a esse testemunho dado lá atrás. E você, na época que faz, você não espera isso, você simplesmente faz, acontece e depois só vê os resultados bastante tempo depois. Então o que eu falo é, confie, tenha uma boa estrutura familiar, né, confie que na providência divina que as coisas vão dando certo e você vai se tornar um grande profissional, não importa a área que for. Não é preciso ter receio com relação à parte militar, porque ela é muito estruturadinha, muito certinha, e hoje em dia, então, tem várias leis que ajudam, inclusive, não permitem que seja feito temos grandes problemas, né, nesse negócio de provas, nesse negócio de serviço. É possível sim trocar, fazer alguma coisa para que você mantenha-se na profissão sem ter grandes problemas. Legal, Abner, muito bacana aí, né? Por incrível que pareça, como eu já passei dos 24 anos, então não vou mais poder não parece, né? Mas já passei dos 24 anos, então não vou mais poder me candidatar aí, né? Mas, Edinardo, você tem algum recado para deixar para finalizando nosso podcast? Agradeço bastante o Abner pela presença dele, né, pela contribuição, e agradeço também a todos os homens e mulheres, né, jovens, né, que fazem parte de nossa Força Aérea, em suas diversas missões e atribuições, como o Abner falou, são só na academia, né, de sargento, se eu não me engano, são mais de 30 especialidades. Então você vai ter cara de meteorologia, cara de infraestrutura, pessoal de armas, pessoal de aviação mecânica, eletrônica, gente, infantaria. Então a gente quer agradecer a todos esses homens e mulheres da Força Aérea, das demais forças também, Marinha, Aeronáutica, polícias, né? São homens e mulheres que realmente passam boa parte da vida em prol da comunidade e merecem todo o nosso respeito, né? E aqueles jovens, né, que de repente têm uma dúvida ou não sobre carreiras como essa, entendam que Deus quer os melhores, entre os melhores, e Deus quer os melhores em todos os lugares, né. Então talvez a sua presença pode ser, eh, desafios vão ter em qualquer profissão, mas com certeza as forças armadas e forças de segurança também merecem nosso tremendo respeito e nosso apoio. Bacana aí, obrigado, Edinardo, aí, pela sua presença, Abner, mais uma vez, muito obrigado, né? Foi um podcast aqui muito gostoso, eu achei sensacional aqui a conversa, muitas coisas inspiradoras, né? A gente gosta de ouvir histórias, né? O ser humano, dizem aí que o ser humano é muito voltado para histórias, né? E aqui escutamos muitas histórias no podcast de hoje, né? Histórias muito bonitas aqui, muito inspiradoras, né? Encorajadoras. Então, Abner, que Deus abençoe você, sua família, né? Que agora nessa nova fase aí na reserva, você possa estar, talvez até mais do que antes, brilhando, né, e dando seu testemunho aí, abençoando a vida de pessoas ao seu redor, assim como o Edinardo também. E reforço as palavras do Edinardo aqui, né, parabéns aí para todos eh, os nossos oficiais aí, né, praças aí também das Forças Armadas, que estão, trabalhando, às vezes até arriscando a própria vida aí para garantir a segurança, a soberania do país, também para levar, né, a cidadania aí para os lugares mais remotos, atuar nos desastres, atuar aí nas missões de paz aí, né, tanto do Brasil quanto da ONU. Então, fica aqui o nosso incentivo, né, para você que está escutando, que é mais jovem, às vezes aí está buscando uma inspiração aí para sua carreira, para sua vida, quer fazer alguma coisa aí que possa, eh, trazer aí, motivação, trazer aventura e tal. Eu acho que com o podcast hoje a gente tem bastante argumentos aí para dizer que essa carreira é uma carreira aí bem interessante aí para quem está buscando essas características aí. Tá certo? Gente, obrigado, né? Principalmente a você aí que nos escutou no nosso podcast. Obrigado pelo seu tempo. E a gente agradece muito se você compartilhar esse podcast também, né? Quando você compartilha o podcast, quando você deixa o seu coraçãozinho lá no Spotify, quando você deixa o like aí no YouTube, faz um comentário, alguma coisa assim, você está ajudando o nosso podcast, né, a ganhar relevância, a ficar melhor indexado aí nos mecanismos, né, de inteligência artificial aí, de sugestão. E isso faz com que o nosso podcast possa crescer, possa trazer cada vez conteúdos mais relevantes aí, participar cada vez mais eh, preparados aí para, né, para o nosso conhecimento, como foi o Abner hoje. E a gente vai, com isso, então,
pedindo aí a sua colaboração no sentido de ajudar a divulgar o nosso podcast, o nosso trabalho aí, se ele abençoou, tá certo? Um grande abraço, então, para você. Deus abençoe e a gente se encontra na próxima quinta-feira, né? Você já sabe, sempre às 17 horas no podcast Cevada com Plutônio. Até lá, um grande abraço. Tchau, tchau. Se você gostou deste episódio, assine gratuitamente nosso podcast no Spotify, Amazon, Apple e se inscreva no nosso canal no YouTube. É só procurar por podcast Cevada com Plutônio nos streams de áudio ou Cientistas Adventistas no YouTube, Instagram, Facebook e X. E compartilhe com seus amigos. Assim você nos ajuda a chegar a cada vez mais pessoas. Aviso! O Movimento de Cientistas Adventistas é um ministério de apoio que não possui vínculo jurídico ou administrativo com a organização da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O podcast Cevada com Plutônio não fala em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, suas instituições, ministérios oficiais, obreiros ou colaboradores.